Salmo 51, a partir do verso de número 1, que diz assim a palavra de Deus: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, vamos orar. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão. Peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor, Criador dos céus e Senhor, Criador da terra, neste momento, meu Deus, da oração, nós te louvamos e te exaltamos, meu Deus, por esta palavra fiel, esta palavra bendita e poderosa. Senhor, alimenta minha alma, a alma da tua igreja, do teu servo, da tua serva, meu Deus, os ouvintes da tua palavra, daqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor. Atenda neste momento, meu Deus, a necessidade dos teus filhos. Trabalha de uma maneira sobrenatural a cada vida, a cada coração, e conduz, meu Deus, a tua palavra no profundo da nossa alma, e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, podeis assentar. Em nome de Jesus. Em casa, fica tranquilo. Meus irmãos, dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus, bendito é o Senhor. Quero dizer aos irmãos que todos nós temos liberdade para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, lembrando que um dia o apóstolo Paulo, ele escreveu ali na sua carta aos Coríntios, ele diz que Deus, ele é Espírito, e ali onde houver o Espírito, onde estiver o Espírito de Deus, então há liberdade. E aqui nessa noite, o Senhor Deus, Ele está aqui no nosso meio, e eu quero dizer que todos nós temos a liberdade, de oferecer aqui os nossos membros em sacrifício vivo ao nosso Deus, ao sacrifício dos nossos lábios, a nossa adoração, o nosso louvor. Eu tenho certeza que o Senhor há de nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. Ninguém vai ficar olhando você dar glória, ninguém vai ficar olhando você falar em mistério. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, Então nós temos essa liberdade de adorarmos o Senhor aqui. Glórias a Deus. Meus irmãos, estamos aqui diante desse Salmo 51, é um salmo glorioso. Este salmo, ele foi escrito pelo salmista Davi, ou pelo rei Davi, que foi aqui o segundo monarca de Israel, o segundo rei de Israel, que ali estava dirigindo, governando a nação de Israel. Ali foi o último rei do reino unificado, porque, aliás, teve o seu filho Salomão, depois de Salomão que o reino foi dividido para o reino do norte, reino do sul, o reino de Judá e de Israel. Então
Davi ali, depois de Davi teve Salomão, e então depois Salomão que o reino foi aberto, né? Não foi mais unificado. E aqui é um texto muito interessante, né? Que Davi, nós vemos aqui que Davi ele clama pela misericórdia de Deus. E uma coisa, meus irmãos, que nós temos que observar, que ele clama pela misericórdia e também ele clama a Deus, como nós lemos aqui nos versículos, por perdão. E por que Davi, né, ele sendo um homem segundo o coração de Deus, ele vai clamar por misericórdia, ele vai clamar a Deus por perdão, né? Alguém pode olhar e falar: pastor, mas se ele é segundo o coração de Deus, né, Davi, ele é menos propenso para errar do que qualquer outro homem. Meus irmãos, aí é que nós nos enganamos. Sabe por quê? Porque todos nós somos sanguíneos, né? Todos nós somos carne, todos nós estamos propensos a pecar. E observa que o apóstolo Paulo, né, lá no capítulo 7, os irmãos já têm conhecimento, mas é bom fazer observação. Lá no capítulo 7 de Romanos, no versículo 19 e no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele nos adverte e ele diz para nós, lá, né, na sua carta, ele diz que o pecado, ele habita dentro do homem. Então quer dizer, se o pecado ele habita, Paulo está dizendo que o pecado mora dentro do homem. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, Paulo ele não está escrevendo para o mundo, Paulo ele está escrevendo para a igreja de Roma, Paulo ele está escrevendo para todos os crentes em Cristo Jesus até a consumação do século, inclusive para mim, inclusive para você no dia de hoje. Quem está entendendo a palavra de Deus vai glorificando o Senhor, porque Deus ele está aqui no nosso meio. Labassúria candarábia surimicanda labracheia. Então, meus irmãos, aqui Davi, ele vai orar a Deus, ele vai clamar ao Senhor, né? Orar é uma coisa mais simples, o clamor é algo que nós fazemos ali com toda a nossa força, né? Quando nós abrimos a nossa boca e nós clamamos a Deus com toda a nossa força, sem nos preocupar quem está à nossa direita, à nossa esquerda, adiante ou na retaguarda, o nosso negócio é rasgar o coração, né? Como aqui o profeta menor ele diz, né, que nós devemos rasgar não as nossas vestes, mas o nosso coração diante do Senhor. E Jeremias então ele vem dizendo no capítulo 33 verso 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus ele tem resposta para todos aqueles que clamam, para todos aqueles que falam com Deus em alta voz, que quer que a sua oração seja ouvida imediatamente diante da presença de Deus. Eu quero dizer que Deus ele ouve as nossas orações. Lá no capítulo 59, no verso 1, o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele deixou escrito lá dizendo para nós que a mão do Senhor ela não está encolhida, que não possa salvar, e nem o ouvido do Senhor agravado, que não possa ouvir. Deus ele está em todo o tempo ouvindo o clamor da sua igreja, o clamor do seu povo. E nós vamos entender, meus irmãos, por intermédio dessa palavra, o que levou o salmista Davi a se humilhar com um grande clamor diante da presença de Deus. O que estava acontecendo? Nós sabemos que não há diante de Deus perdão que ele não seja perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Jesus ele diz que qualquer pecado que o homem ele cometer nessa terra contra Deus, contra Cristo, o próprio Salvador, ou contra qualquer outro homem, independente de qual seja o pecado, ele se arrependendo, ele alcança misericórdia, ele é perdoado. Porém, Jesus diz que o único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Nem nessa vida e nem numa posterior, se porventura houvesse, não haveria perdão. Então, é muito sério a situação. E como todos nós somos pecadores, como eu falei, o pecado está dentro de nós. Davi, aqui no momento,
de fraqueza. Ele era o rei de Israel, ele estava reinando. A Bíblia vai mostrar para nós que o seu exército estava em combate, o seu exército estava guerreando, como está lá em 2 Samuel, no capítulo 11. O seu exército está guerreando e Davi, na época da guerra, o exército está pelejando e Davi está em casa. Davi está no seu palácio, entenda a situação. E Davi, sendo rei, certamente ele precisava estar também num lugar montado, numa base, atento, passando as coordenadas ali, como ele era um guerreiro, passando as coordenadas para os generais e os generais passando para os demais. Mas Davi, ele opta a ficar na sua casa, ele prefere ficar em paz na sua casa, descansando. Meus irmãos, e há um ditado por aí, um ditado do Oriente que todo mundo sabe, que a mente vazia é a oficina do diabo. Não é isso? A pessoa que tem a mente vazia, que não se preocupa, pastor, mas eu estou tão tranquilo, estou aqui desaparecendo, eu estou aqui refletindo, sei lá. Peraí, vai ler a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus. Pastor, não tem o que fazer, vai orar, vai clamar a Deus. Tem tanta gente que você conhece, que está passando por prova, tem tantos processos na vida. Você talvez tenha uma luta grande, uma batalha, para batalhar amanhã ou depois, e você precisa de vitória, você precisa de poder, você precisa de graça da parte de Deus para vencer essa batalha. Pastor, mas hoje eu estou descansando. Meus irmãos, Jesus, ele diz para nós levantar e andar, porque o nosso descanso não é aqui nessa terra, meus irmãos. Nós sabemos que Satanás, o nosso adversário, ele não descansa. Davi estava em stand-by, Davi estava em repouso, Davi estava descansando, Davi estava cochilando, enquanto o exército batalhava. E o que acontece? Davi estava dormindo, porém o diabo estava trabalhando. Davi estava cochilando e o demônio Satanás estava preparando um projeto. Davi estava sonhando e Satanás ia tornar aquele projeto realidade. Pastor, mas qual é o mistério? Observa, a Bíblia diz que Davi, ele se levanta, provável, já era meio para tarde, não sei, e ele vai andar no alpendre do seu palácio. Ele está ali tranquilo, porque o seu exército era o maior exército da terra. O seu exército, o exército de Israel, era o mais temido do mundo, tinha os melhores soldados, os melhores homens de guerra, não perdia nenhuma batalha. Ele estava convicto que ele ia voltar, que o seu exército ia voltar, ele estaria mais rico do que antes, porque ia tomar o despojo dos adversários, ele ia somar, aumentar a sua riqueza, o seu poder, as suas coroas. Só que em meio a todos os sonhos materiais de Davi, em todas as preocupações talvez que ele pudesse ter com qualquer outra coisa, até mesmo acerca da exaltação posterior que ele ia alcançar da parte de Deus, ele não estava preocupado, ele não estava pensando que ao seu lado, ao seu redor, ou para o lado de fora do seu palácio, ou ali, o lado da sua cama, do seu travesseiro, estava Satanás, olhando para ele, ali com um cronômetro, já acionado, e aguardando os minutos para que Davi pudesse cair num grande laço, a qual ele havia preparado. E observa, amados irmãos, que Davi, ele sai do seu palácio, está no alpendre, como havia dito, passeando ali, respirando ar puro, olhando para o sol, vendo ali o seu reino, e de repente a Bíblia diz que o seu olhar é conduzido a uma casa, e ele olha para aquela casa e algo chama a sua atenção. Uma mulher está despida, uma mulher está nua, tomando banho, e não era uma simples mulher, era uma mulher bela,
Era uma mulher formosa, era uma mulher jeitosa, não era qualquer mulher, era uma mulher que chamou a atenção do rei. E o rei era um homem que ele tinha muitas mulheres. Não era qualquer mulher, ele tinha muitas mulheres lindas, mulheres bonitas. E aquela mulher era diferente daqueles tinha ali no seu harém. Davi olha para aquela mulher. Já o prato que o inimigo preparou, era o prato que o inimigo estava esperando Davi cair. Davi, ele vai sair agora, chamar alguém dos seus homens e vai dizer: quem é aquela mulher? Ah, aquela mulher é a Batseba. Ah, ela é mulher de Urias. Urias é um dos seus 37 valentes. Ele nem quis saber quem que eram os valentes. Ela é Batseba, filha de Ilá. Ah, não importa quem seja Ilá, não importa quem seja Urias. É o seguinte: traga aquela mulher para mim, eu a quero. Sabendo, presbítero Gerson, quem era o marido, sabendo quem era o pai, Davi não se preocupa. Davi, ele quer pecar deliberadamente. Uma coisa, meus irmãos, é a pessoa pecar sem saber. Você olha para uma situação, você olhou, pecou. Meu Deus, tem misericórdia, eu pequei. Tranquilo. Você olha para a situação uma vez, disfarça. Olha de novo, disfarça. Chega perto, toma posse. Ah, é pecado, mas é gostoso. Deus vai me perdoar depois, deixa eu provar. E se não houver tempo do perdão? E se no momento de você provar do prato, o prato está envenenado? E se você for provar do prato, você provou e morreu, não deu tempo de você pedir perdão? Meus irmãos, o apóstolo São Paulo, ele nos exorta dizendo para nós fugirmos da aparência do mal. O apóstolo Paulo diz: aparentou que é mal, fuja. Parece que é mal, corra. Estão dizendo que é mal, sai fora, não chega perto. Mas tem aqueles crentes, né, fogo puro, que diz: deixa eu lá, eu vou lá ver. De repente o negócio não é tão mal quanto parece. Qualquer coisa eu vou vencer, eu sou mais forte. Meus irmãos, coitado do homem, coitado do indivíduo que pensa que ele vai dar chapéu no diabo, que ele vai vencer o diabo na mão, que ele vai vencer o diabo na ideia, que ele vai vencer o diabo no dinheiro, que ele vai comprar. Eu sempre digo que tem duas coisas que não se compra: não se compra a salvação e não se compra a morte. Talvez você nunca ouviu isso, presta atenção. Não se compra a salvação e não se compra a morte. O dia que a morte chega, ela te leva. Não tem conversa: eu vou comprar. Meus irmãos, não existe. Ela veio, ela não dá viagem perdida, a não ser que Jesus interfira. Mas você não compra a morte, e nem salvação você compra. Se não aceitar Jesus, não tem salvação. É simples, mas tem que ter, tem que aceitar Jesus. Então veja que, voltando aqui, que então os homens trazem aquela mulher a Davi. Está, suponho, cheirosa, acaba de tomar um banho. Havia tempo que ela não tinha o seu marido, que o seu marido estava na guerra. A guerra demorava meses, até anos, em combate contínuo. E a mulher estava ali, naquela situação de fraqueza, naquela carência. Só que a mulher era casada, ela tinha família. Davi, além de ter sua mulher, ele tinha várias mulheres à sua disposição, mas Davi quis aquela. E ele toma aquela mulher. A Bíblia diz que ele deita com aquela mulher. Ele é o rei, ele manda. Tranquilo, não se preocupou. E depois de tudo, ele manda aquela mulher embora. Por favor, preste atenção. Passa-se uns dias, passa-se semanas ou mês,
Daqui a pouco vem a notícia: olha, avisa lá para o rei que eu estou pejada, avisa lá para o rei que eu estou grávida. Davi antes não preocupou quem era Urias e nem quer ir lá. Quando a mulher diz: eu estou grávida, agora Davi ele se preocupa. Agora Davi ele vai preocupar porque o marido não vem há meses que está fora. De repente, em meio à guerra, a mulher aparece grávida. Ela não ia mentir quem seria o pai. Davi vai se preocupar e vai mandar chamar quem? Urias. E Davi vai montar uma mesa, Davi vai preparar um banquete, Davi vai preparar vinhos, uma mesa farta para receber Urias. Então, quando Urias chega, Davi vai dizer: Urias, diz para mim como que está Joabe, diz como que está o exército, como que está o povo, fala para mim, conta aí, explica como está a situação. E a Bíblia diz que então Urias, ele vai falar de uma forma grossa, ele não vai entrar em detalhe, e Davi vai mandar ele comer, Davi vai mandar ele encher a cara, beber, ficar bêbado. E Davi vai mandar Urias ir para a sua casa, deitar com a sua mulher. Davi vai dizer: bebe, vai para a tua casa e dorme com a tua mulher. Que preocupação, né? Interessante, tanta coisa para se preocupar. Davi vai preocupar com a mulher do seu homem de guerra, vai mandar ele para casa deitar. Ele diz: de maneira alguma, eu não posso. O exército está lá, Joabe está lá, o exército está em combate, e por amor à tua alma, por amor ao reino, jamais eu vou deixar o combate para ir deitar com a minha mulher. Davi não vai, tentou de todo jeito, ele foi e deitou no portão do rei, deitou lá no portão, mas não foi para a casa dele. Que homem fiel, que homem digno de honra, que homem digno de receber a coroa e governar uma cidade ou um reino, porque era fiel. Meus irmãos, são esses homens que Deus está procurando hoje. O salmista do Salmo 101 diz que os olhos de Deus estão por toda a terra, procurando os fiéis da terra. Será que Deus ele olha lá do céu? Será que ele enxerga a fidelidade em mim? Será que Deus olha do céu e enxerga em nós fidelidade a ponto de Deus nos desejar? Na Kiotawa, Subiokinawa, Subriminevácia, Candarábia, Surimicanta Labaia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, observa então que Davi tenta pela segunda vez. Ele embebeda Urias e diz: vai para a tua casa, deita com a tua mulher precisa de você. Urias não, ele não vai. Davi então vai receber agora uma segunda ordem de Satanás, que era fazer uma carta e mandar essa carta para Joabe, aonde Joabe, quando ele lê aquela carta, estava dizendo que aonde estavam os inimigos com flechas, era para colocar Urias na frente do pelotão, todo mundo recuar e deixar Urias na frente para ser morto. Estava ali como um boi de piranha, estava ali como uma isca. Ele escreve aquela carta para Joabe, coloca na mão de Urias, Urias levando. A sua autorização para ser morto, era a sentença dele, ele não sabia. Ele estava levando a sentença de morte. Eu até brinco, quando alguém manda eu assinar alguma coisa, eu digo: não é minha sentença de morte não, né? Não, tem misericórdia, né? Não. Eu até brinco com isso. Então a gente observa que ele estava com a sentença de morte.
Ele estava indo para a batalha, voltando para a batalha, sei lá, um dia, dois, não sei quanto tempo, levando ali aquele envelope, aquela carta fechada, com o sinete do rei. Se ele soubesse, meus irmãos, que aquilo era a sentença dele, provavelmente ele voltaria, armaria uma emboscada e mataria Davi. Mas ele era fiel, ele não abriu, era para Joabe, ele entrega na mão do general. E assim então foi feito, foi colocado ele na frente, ele foi morto, e a notícia vem até Davi. Quando a notícia chega até Davi, ele vai dizer para o mensageiro: não se preocupe, a espada corta tanto daqui como de lá, né? Tanto daqui morre como de lá também morre. Davi, ele se sente aliviado, Davi, ele se sente em paz agora, porque ele não seria morto pelo um dos seus valentes. Davi estava tranquilo agora, porque o negócio vai ficar oculto. Meus irmãos, mas o que é que Deus não vê? Mesmo que Deus não quer, Deus ele vê. O capítulo 15, o versículo 3 de Provérbios, está escrito que os olhos do nosso Deus estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Exatamente assim. O escritor aos Hebreus, ele coloca a luz no cenário, ele deixa as coisas mais claras. Lá no capítulo 4, no versículo 13, na parte B de Hebreus, ele diz assim: que todas as coisas, elas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nada está fora dos planos de Deus, ou dos olhos de Deus. Nada está. Eu sempre digo, o homem branco, ele pode passar por um processo, por uma metamorfose, virar negro, mas diante de Deus ele é branco. Ele é homem, ele pode enjoar de ser homem, faz cirurgia, se torna uma mulher, anda aí de salto alto, ajeitado, tudo bonitinho, ajeitoso, chamando a atenção dos homens, enganando os homens, mas diante de Deus, ele é o João, ele é o Pedro, ele é o que é. Ele pode ter mudado o nome, mas diante de Deus, ele é o que Deus fez, homem. Mesma coisa a mulher, pode mudar, cansa de ser mulher, se torna um homem, muda, enfim, mas diante de Deus, ela é a Maria, ela é a Joana, ela é o que Deus fez e acabou, é aquilo. Ela vai ter que dar conta das suas obras diante de Deus. Davi está em paz, fica tranquilo. Veja bem o motivo desses salmos. Duas coisas Davi faz. Primeiro, qual que é? Ele comete um adultério. Não é? Ele adulterou com a mulher do seu amigo, do seu valente, que estava em guerra. Segunda coisa que ele fez, ele cometeu um homicídio, porque a Bíblia fala em 1,32 de Romanos. A Bíblia é clara lá em dizer, em relatar para nós, que tanto aqueles que cometem o pecado, quanto aqueles que aprovam o pecado, são dignos de morte, ou dignos do fogo do inferno, traduzindo em outra língua. Então você, pastor, eu não estou fazendo, eu só apenas incentivei. O teu pecado é tanto quanto quem fez. Pastor, eu não faço, eu só mando. O teu pecado é tanto quem fez. É igual diante de Deus. Tanto quem apoia, quem faz. É a mesma coisa. Então Davi, ele é um homicida, e Davi, ele é um adúltero. Tudo está bem, tudo azul com bolinha da mesma cor, nada acontece. Davi está em paz, está sossegado, e a mulher vai inchando a sua barriga, até que chega um dia que a criança vai nascer. Só que o Senhor, né, diz que o profeta é enviado à casa de Davi,
um profeta chamado Natã, que era um amigo pessoal do rei, tinha acesso à casa do rei. E aquele profeta Natã, ele vai à casa de Davi, não por qualquer coisa. Natã vai à casa de Davi por ordem de Deus. Profeta que é profeta não fica por aí procurando o que não perdeu, procurando almoço, café, janta na casa dos outros. Profeta, ele só vai em algum lugar quando Deus manda. Esse negócio de profeta chegar 5 para as 11, 5 para meio-dia, Deus mandou eu vir aqui agora, eu não sei qual mistério de Deus, mas imagino que vocês vão almoçar, mas Deus mandou eu vir aqui. Mandou sim, pode ter certeza. Então vai lá na esquina, vai lá no terreno baldio, fala o que é, o que Deus mandou você vir aqui. Não, vamos lá na tua casa que tem mistério. Eu sei o mistério que tem. Tá assim, ó, de gente desse jeito. Natã, ele foi exclusivamente para desenrolar um rolo de Deus na vida de Davi. E ele vai propor: Davi, eu tenho uma parábola. Qual que é? E ele vai dizer: olha, tem um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas cordeiras, muitas ovelhas, e o homem pobre só tinha uma, que ele cuidava, defendia com todas as suas forças, amava com todo o seu amor, era a única que ele tinha. Porém o rico tinha muitas, não fazia questão. Mas uma certa noite veio um viajante, e esse viajante foi pernoitar na casa desse homem rico, foi hospedar na casa dele. E esse homem rico, podendo pegar qualquer uma das suas ovelhas e dar ao viajante, ele não o fez. Ele foi até a casa do homem pobre na sua ausência, tomou a sua ovelha e deu ao viajante. A Bíblia diz que quando Davi ele ouve esta parábola, Davi ele vai irar de uma maneira tão grande que ele vai olhar para Natã, ele não espera a conclusão, ele diz: olha, Natã, esse homem que fez tal coisa, ele é digno de morte. Davi diz que aquele homem rico que pegou a única ovelha e deu ao viajante, ele era digno de morte. Natã vai olhar para ele e vai dizer: Davi, esse homem é você. E agora? Esse homem sou eu? Davi, diz a Bíblia, que ele cai por terra e ele vai pedir perdão a Deus, ele vai se humilhar, ele vai dizer: pequei contra o Senhor. Ele vai reconhecer naquele momento o seu pecado. Meus irmãos, presta atenção, eu sempre digo uma coisa, guarda isso no seu coração que eu vou dizer, por favor, presta atenção aqui. Eu sempre digo aos irmãos que Deus, presta atenção, Deus ele perdoa. Todos dizem amém? Deus ele perdoa qualquer pecado, como eu falei no princípio. Só que nós temos que ter em mente, no nosso coração, que a consequência do pecado, ela vai estar conosco até nós descermos a sepultura. Já pensou isso, presbítero? Deus ele perdoa nosso pecado, só que a consequência do pecado vai estar com nós. Deus não vai tirar. Ele perdoa os nossos pecados, mas a consequência vai estar conosco. E o que vai acontecer agora com Davi? A palavra do Senhor vai mostrar para nós que a mulher vai ter um filho. O Senhor fala que vai matar aquele filho, que não vai viver aquele filho. Nasce o filho e passa por um processo de enfermidade, e a Bíblia vai mostrar que Davi vai ficar em jejum. Davi vai jejuar no pó, na cinza, vai ficar ali 1 dia, 2, 3, 4, 5, 7. O sacerdote, os homens, desesperados de ver a situação de Davi. Davi não tomava banho, Davi não comia, não bebia, e Davi só se humilhando.
A criança morre, a criança é sepultada, e eles chegam até Davi querendo falar, mas eles vão tentar cortar aquele particular de Davi com Deus. Davi percebe, né, os comentários, e Davi vai perguntar: a criança morreu? A criança é morta? Sim, a criança é morta. Então Davi, ele se levanta, Davi vai tomar banho, Davi vai trocar suas vestes, Davi vai comer, beber, e os homens tudo olhando para Davi, não entendem a situação. E Davi vai falar para eles, vai dizer: olha, vocês não entendem, mas deixa eu explicar. Enquanto a criança estava viva, eu estava me humilhando, jejuando, pedindo a Deus que Deus tivesse misericórdia e que Deus desse vida para essa criança. A palavra de Deus foi mantida, a criança morreu, a criança foi para o mundo dos mortos. Essa criança não poderá vir a mim, mas um dia eu irei até ela. Davi estava dizendo que a criança não poderia ressuscitar, mas Davi, ele ia morrer, ele também ia para o mundo dos mortos, como aquela criança foi. Davi diz daquela forma. Mas, amados irmãos, resumindo aqui, que a história é interessante, é comovente, mas tem que ter um fim. A palavra de Deus vai dizer que o profeta do Senhor vai falar para Davi posteriormente que, né, segundo historiadores, diz que passa 11 anos, está tudo bem no reino, está tudo em paz, passa 11 anos, o vento começa a soprar na casa de Davi. O vento começa a soprar no reino de Davi. E o que vai acontecer, meus irmãos? O filho de Davi, ele vai cometer um incesto, ele vai deitar com a própria irmã, vai se relacionar intimamente com a própria irmã, tudo consequência do que Davi fez. O outro irmão, que era muito chegado dessa irmã que foi violentada, vai preparar um laço e vai matar o irmão que ficou com a irmã. Olha a situação, presta bem atenção nisso. O irmão violenta a irmã, o outro irmão mata aquele que a violentou. Acabou, não bastando só isso, o outro filho olha para o rei, talvez a sua idade, talvez alguma deficiência, e almeja agora ocupar o trono. Eu quero ser o rei, e ele decide tomar o trono, o rei vivo. E o que vai acontecer, meus irmãos? A Bíblia diz que Absalão, ele vai se levantar contra Davi, ele vai tentar tomar o reino com todas as suas forças, ele vai querer matar Davi, ele vai perseguir Davi até para matar, né? Até chegar o momento de matar Davi. Ele não importava com isso. O profeta disse para Davi: olha, Davi, tudo que você fez às escondidas será feito contigo como o sol ao meio-dia, aos olhos de todos, todos verão. O que tu fez às escondidas farão contra você às claras. E o vento assoprou, meus irmãos, começou a soprar. Davi se torna um perseguido, Davi chora, Davi ele é amaldiçoado por Simei. E enfim, depois você lê a história e você vai ver que coisa linda. Porém, quando chega um determinado momento, agora na oportunidade, depois que Absalão, né, estava no seu animal, correndo, perseguindo Davi, e ele desatento, talvez olhando para um lado, para o outro ou para trás, e o cavalo ali trotando, né, no meio de uma mata, talvez ali no lugar de árvore. A Bíblia vai dizer que uma árvore, né, ele encaixa assim, ó, a sua cabeça. O animal passou e ele ficou pendurado. Ficou pendurado pela cabeça, numa forca, até que alguém veio e o matou, tirou a sua vida. Em vez de salvar, matou Absalão.
Davi chora pela perca do seu filho, chora demais, porque o amava. Vai chegar agora o momento que Davi, ele vai fazer essa oração. Davi, ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele sabia que ele pecou, que o pecado dele era grave, mas ele sabia que as misericórdias de Deus eram muitíssimas vezes maior do que o pecado dele. É por isso, meus irmãos, que mais à frente o sábio Salomão ele vai escrever dizendo, Jeremias, em Lamentações, ele vai escrever dizendo que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, né? Se não fossem as misericórdias de Deus na vida de Davi, o que seria de Davi? Ele vai pedir no versículo 2, ele vai falar para o Senhor, para que o Senhor viesse lavar, para que o Senhor viesse lavá-lo completamente da iniquidade do pecado, e que o purificasse de tudo aquilo que ele havia cometido. Meus irmãos, isso aqui primeiro tem que ter fé, e segundo precisa crer muito em Deus para orar dessa maneira, pedir para o Senhor lavar, para o Senhor purificar, limpar todos os seus pecados. Isso é coisa só para Deus. Ele era rico, ele tinha poder, tinha autoridade, mas ele não conseguia fazer o que era para Deus fazer. Eu quero dizer para você que talvez há coisas que você pode, que você faz e você faz bem, mas eu quero dizer que há coisas que é somente para Deus, só Ele pode fazer, e aquilo que Deus ele pode fazer, nós temos que orar, nos humilhar, como Davi aqui orou, se humilhou, bendito seja Deus, pedindo as misericórdias do Senhor. Lama sobre a candarábia, porque Davi ele está dizendo aqui, ele vai falar no versículo 10, porque eu bem conheço as minhas transgressões. Davi está dizendo, eu bem conheço, e o meu pecado, ele sempre está diante de mim. Quando eu olho para o espelho, eu vejo a imagem de um pecador. Quando Davi olhava para o espelho, ele via a imagem de um pecador. Mas quando ele fechava o olho, ele enxergava uma cachoeira de sangue, uma cachoeira de sangue vermelho, o sangue que limpa os nossos pecados e tem o poder de nos tornar mais altos do que a branca neve, como Isaías fala no capítulo número 1. Só o Senhor ele pode, meus irmãos, fazer isso na nossa vida. Só Ele tem o poder de fazer, e nós precisamos crer. Talvez o inimigo tenha dito para você, pastor, não tem mais jeito, o meu pecado, pastor, não tem mais jeito a minha iniquidade, pastor, não tem mais jeito a minha transgressão. Meu irmão, rasga o teu coração na presença de Deus, rasga o teu coração, se humilhe na presença de Deus, porque para Deus não existe nada impossível. Não existe nada que Deus não possa fazer, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Davi fez, meus irmãos, ele fez por prazer na sua carne, ele fez para satisfazer a sua carne. Sabe que o que você comete, o pecado que você comete, o que você fez hoje, o que você tem feito, ou o que você está maquinando em fazer, esse pecado não vai machucar você. Aqui no versículo de número 4, ele vai dizer assim, olha, contra ti, contra somente ti, Senhor, eu pequei. O que Davi fez, estava doendo nele? Estava, só que o que ele fez, ofendeu a santidade de Deus. O pecado que nós cometemos, aquilo que nós fazemos, traz prazer para a nossa carne, né? O pecado traz prazer. Quem é que vai dizer que não? O pecado traz prazer. Quem aqui que não tem prazer
na chupeta do cão, no cigarro. Puxa, dá aquele trago, que coisa gostosa. Quem não tem prazer nisso? Aquele que faz, que comete, ou aquele que usa uma droga, que dá um tiro, uma coisa ou outra. Pronto, estou feliz, estou alegre, sou mais homem agora. Traz prazer? Pode trazer. Uma cachaça, um copo de cerveja no calor, aquele colarinho branco, é apetitoso? É gostoso? Pode ser. Está fazendo mal para você? Não, é bom, é gostoso. Aí você está ofendendo a santidade de Deus. Você que é casado, que é casada, que mexe no alheio, no homem da outra, na mulher do outro, é ruim? Não, é bom, ninguém está vendo, é prazeroso. Eu tenho mais prazer do que com a minha ou com o meu, é gostoso demais. Está ofendendo a santidade de Deus, está pecando contra Deus. Tudo que nós fazemos por meio da carne reflete no mundo espiritual, tanto no céu quanto no inferno. Nós precisamos entender isso. Tudo que nós fazemos por intermédio da carne reflete em dois lugares: no céu e reflete no inferno. Tanto para exaltar Deus, para ofender o diabo, quanto para exaltar o diabo e ofender a Deus. Tudo que fazemos pela carne tem consequência nesses dois mundos. Nós temos que entender isso. E veja que Davi, ele vai mostrar para nós no verso 5 que ele não é puro. Davi vai mostrar para nós que ele não é santo. Olha o que ele diz no versículo de número 5: eis que em iniquidade eu fui formado. Em iniquidade eu fui formado. E ele conclui: e em pecado concebeu a minha mãe. Ele sabia que a genética é pecaminosa. Meus irmãos, não existe o homem perfeito, existe Cristo, o puro, o perfeito. Existe Cristo que quer vivificar a minha alma, a tua alma. Existe um Cristo que quer vivificar a igreja, os ouvintes da palavra dele, porque sem Jesus nós estamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, como Paulo fala no capítulo 2 de Efésios. Mas quando Jesus nos vivifica, Jesus nos tira da morte para a vida. Jesus nos compra, tira nós do lamaçal da morte, nos veste de veste nova, de calçado novo, de anel novo, nos dá um nome, nos honra. E agora nós vivemos não mais para o mundo, não mais para nós, mas agora, como Paulo fala, nós vivemos para Cristo. E para encerrar, o versículo de número 10 é interessante, é muito interessante esse versículo, que Davi, ele vai dizer para Deus, na sua oração, ele vai dizer: cria, presta bem atenção, Senhor faz, Senhor forma, prepara-me. Ele está dizendo: cria em mim um coração puro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso coração é pecaminoso. Esses dias eu conversava com alguém, a pessoa dizia: não, meu coração é bom, eu conheço o coração. Minha esposa falou: não, não é bom não. Ele disse: não, é bom. Eu peguei e falei, capítulo 17, versículo 9 de Jeremias, está escrito lá, o Senhor Jesus fala por intermédio de Jeremias, dizendo que enganoso é o coração do homem e perverso, e quem o conhecerá? Não tem esse negócio de coração bom não, presta atenção aqui, meus irmãos. Não tem negócio de coração bom não. Lá no capítulo 7, versículo 19 adiante do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus fala que é do coração do homem que procede toda a pecaminosidade, as más intenções, o pensamento, o adultério, o homicídio, a inveja, o ódio, o desejo maligno, tudo
procede do nosso coração. Então não tem esse negócio, eu estou dando ouvido ao meu coração falou, eu vou fazer, meu coração falou, eu vou. Meus irmãos, repreende. Peça para Deus falar, ore a Deus, dobre o teu joelho, rasgue o teu coração diante de Deus. Deus confirmou, peça de novo. Faça como Gideão: Senhor, se o Senhor for comigo, Senhor, eu quero que toda a relva esteja seca e somente aqui essa lã esteja molhada. No outro dia ele vai lá pela manhã cedo, toda a relva seca, aquele velo estava molhado, ele espreme, deu uma taça de água. Deus respondeu, agora eu vou. Era para ir, mas ele disse: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, Senhor, tem misericórdia, deixa eu fazer mais uma vez, deixa eu pedir prova mais uma vez, vai que é o diabo que ouviu e quer me enganar. Meus irmãos, nem tudo é Deus que fala, viu? Nem tudo é Deus que fala. O diabo, ele tem boca, ele tem língua, ele fala em todos os idiomas da terra, em qualquer língua, língua mais linda que língua de anjo. Não vai nessa aí qualquer coisinha, Deus está falando, Deus está mandando. Cuidado que Ele está mandando você para o inferno, onde é a casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que estar atentos. Senhor, me perdoa, mas agora é o seguinte, eu quero mais uma vez, não me leve a mal, mas eu quero que agora só o velo esteja seco e toda a relva molhada. No outro dia de manhã, ele vai lá ver toda a relva molhada e só o velo sequinho, que dava para secar aquela relva. Pronto, agora eu sei que Deus é comigo. Gideão vai para a peleja, só que Gideão fica com medo ainda. Deus diz: Gideão, você ainda está com medo? É, Senhor, que é o exército, é infinito, é incontável, eu estou aqui só com 300 homens. Deus diz: Gideão, de madrugada, desce, vai se arrastando até a tenda daqueles homens, você vai ouvir algo. Gideão desce lá e ouve os homens falando: eu tive um sonho. O outro: o que é que você teve? Eu sonhei assim. E contando do pedaço de pão, da espada, e falando o mistério. De repente o outro do nada tem o discernimento: é a espada de Gideão, é Deus pelejando por Gideão contra nós, Deus vai nos dar na mão de Gideão. Quando Gideão ouve aquilo, ele sai dali maravilhado e acaba toda a dúvida dele. Ele falou: peraí, até o inimigo já se entregou, qual é o problema? Agora eu vou para cima. E foi com 300 e ele foi vencedor. Lá na Suri, canta labra cheia. Meus irmãos, Deus não nos deixa no vento, porque Deus, Ele nos ama. Por isso aqui Davi está dizendo: cria em mim, Senhor, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Último versículo e eu encerro: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Queridos, eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a grandeza, o poder de Davi. Quando Davi ele diz: não me lance fora da tua presença. Amados, a pior coisa que existe para um homem de Deus, eu não estou dizendo para um meia boca qualquer não, estou dizendo para um homem de Deus. A pior coisa que existe para uma mulher de Deus, aquela pessoa que tem comunhão, que fala com Deus, Deus fala com ele, aquela pessoa que é direcionada pelo Espírito de Deus, que tem mistério com Deus, a pior coisa que existe para essa pessoa é perder a presença de Deus. Por isso que Ele não me lance fora da tua presença, mas renova em mim um espírito reto, não retires de mim o teu Espírito Santo. É como se Davi estivesse dizendo: Senhor, o Senhor pode tirar tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho é do Senhor, foi o Senhor que me deu. Senhor, o Senhor pode tirar o meu reino, o Senhor pode tirar minhas mulheres, a minha riqueza, a minha coroa, todas as conquistas, o meu exército. Senhor, tira tudo, mas pelo amor de Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, não tires de mim a tua presença. Meus irmãos, que por essa palavra
Nós temos que ter em mente que tudo que nós fazemos há uma consequência. Talvez o que nós estamos vivendo hoje foi consequência do ontem. O que você vai viver amanhã é consequência da tua atitude hoje. E como eu falei, Deus perdoa, mas a consequência nós teremos que levar. E a consequência pode ser doída. A consequência pode ser um sinal para toda a vida. Ah, bem que Deus podia, não, bem que você poderia ter dado ouvido à voz de Deus e não cedido para o inimigo. A palavra de Deus fala aqui em Provérbios, eu encerro, que o sábio, ele vê o buraco e ele sai pela tangente, ele desvia. Porém, o tolo vê o buraco como o sábio, e o tolo vê, não acredito que isso seja um buraco, ele vai cair dentro. Não é assim? Tem gente que é desse jeito. É o famoso Tomé. Eu tenho que ver, eu preciso ver a marca dos cravos, eu quero ver onde colocou a lança. Se eu não ver, jamais eu vou crer. É assim, ó, o espírito de Tomé está aí, ó, no nosso meio, que nós o expulsamos, que nós o mandamos para o inferno, aonde é o lugar dele, que é a presença de Deus, a certeza da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, venha permanecer na nossa vida. Meus irmãos, que Jesus o Senhor vos abençoe, que Deus te fortaleça, e se humilhe, busque a face de Deus, não importa o que você fez, o importante é que o nosso Deus, ele está de mãos estendidas, de mãos abertas, para nos perdoar e para nos levantar, para que nós possamos continuar nossa trajetória nessa terra. Amém? As palmas bem alegres, exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.